Hoje vai ver Marco Antônio Mendes aqui no nosso estúdio, porque a gente vai falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias, especialmente na cidade de São Paulo. Você está acompanhando ao longo da programação da CNN Brasil a chuva muito forte que atingiu a cidade, especialmente na parte da tarde. Neste momento ainda chove, mas de forma muito leve em alguns pontos isolados da capital paulista. Mas durante a tarde, perceba, o dia virou noite. Ruas foram alagadas, árvores caíram, algumas regiões foram particularmente mais atingidas, como a Zona Oeste e Zona Norte. E também houve invasão da água no metrô, em estações de metrô. Algumas delas a água descia com uma força muito forte pelas escadas e a plataforma foi alagada. E os passageiros que estavam dentro da estação tiveram, veja só, que segurar em grades, subir no corrimão para não serem levados pela correnteza. Por isso é importante a gente ter o Marco Antônio Mendes aqui, primeiro para explicar para a gente por que choveu tão forte e como explicar esse temporal. Boa noite. Oi, Márcio, boa noite para você também que acompanha a gente. Márcio, foi aquele clássico temporal de verão, né? São Paulo a gente vem percebendo, tá muitos dias muito quente, inclusive essa semana a gente teve alguns recordes de calor, né? Com a umidade que veio do mar também, isso tudo acabou sendo um combustível para deixar a atmosfera bastante instável hoje também. Só para a gente ter noção, São Paulo hoje atingiu os quase 33 graus, um calor muito intenso, 5 graus acima da média para o mês. E aí ali por volta então das 4 horas da tarde o tempo mudou completamente. Veja só como o dia virou noite em questão de minutos. Essas imagens são da Avenida Paulista, motoristas tiveram que ligar os faróis dos carros. E depois disso, então, veio muita água. E como a gente já mostrou aqui no CNN Prime Time, veja, foi muita chuva, uma chuva muito forte. A cidade virou um caos, né? Vários pontos da capital ficaram completamente alagados, com estruturas de metrô e shoppings, inclusive ficando bem comprometidas. Informações também da Companhia de Energia Elétrica diz que mais de 140 mil imóveis ficaram sem energia e as medições indicam que os maiores volumes acabaram se concentrando mesmo na zona norte, leste, oeste e também o centro. Márcia, a gente tem alguns dados aqui também do Instituto Nacional de Meteorologia, esses dados aqui da estação que registra os dados históricos de São Paulo há décadas, né? Só para a gente poder ter uma noção, então. A média de chuva para o mês de janeiro aqui é de 288 milímetros. Só que até o dia 10 de janeiro tinha chovido só 28 milímetros. Isso aqui é muito pouca chuva para essa época do ano, Márcio. Na semana passada, então, ali por volta da quinta-feira, veio um outro temporal, então, somou aqui mais 35 milímetros, só que hoje, olha só o que aconteceu em apenas 2 horas. 122 milímetros em tão pouco tempo. Foi muita água, pouquíssimo tempo. Logo, claro, a gente acaba batendo essa média aqui, mas a gente sabe, uma chuva tão intensa assim, em tão pouco tempo, causa todo esse caos que a gente viu mesmo na cidade. E como é que a gente explica essa força dessa chuva toda? Pois é, Márcio, um fenômeno bastante comum para essa época do ano são as nuvens de temporais que se formaram aqui, essas nuvens que se chamam nuvem cumulonimbus também, são nuvens gigantescas, poderosas. O que acontece? O ar quente e úmido, ele acaba subindo. Isso aqui, à medida que esse ar vai subindo, então ele vai esfriando, vai formando algumas gotículas de água também. E ao mesmo tempo, dentro dessas nuvens também, correntes de vento vão ficando cada vez mais intensas. Márcio, aqui dentro tem muita energia acumulada. Isso aqui tem muito potencial de destruição, porque quando essa chuva começa a cair, então, é o que a gente acaba vendo. Volumes elevadíssimos de chuva, caindo inclusive granizo, raio e ventos muito intensos também. Além de São Paulo, Márcio, é importante a gente lembrar que outros estados, como Santa Catarina e Rio Grande do Sul, hoje também tiveram temporais bastante fortes. Agora, talvez seja mais importante ainda, depois do susto que a gente levou hoje, ter a previsão para amanhã, ou pelo menos para os próximos dias, e saber se existe uma possibilidade de que esse temporal, com a força que foi hoje, possa ainda se repetir. A gente tem essa chance sim, amanhã, né, dia do aniversário da cidade de São Paulo, vai estar muita gente na rua. Também é importante a gente trazer essa situação, mas a condição para amanhã, veja, basicamente a mesma. Nossa temperatura máxima amanhã fica muito alta, chegando aqui aos 31 graus, 8 milímetros de chuva, mas claro, pode ser mais dependendo da situação. Fica muito abafado e aí ali no meio da tarde, então, podem vir esses novos temporais. No domingo, o que a gente vai ter? Uma nova frente fria avançando
para essa região, que vai reforçar então todas essas instabilidades. Então ali desde o comecinho da manhã o tempo fica um pouco nublado, chuvoso, e aí perceba que a temperatura vai dar uma certa aliviada, temperatura máxima chegando nos 28 graus, mas essa chuva deve se estender para praticamente todo o dia também. Essa condição, inclusive, deve se manter tanto para segunda quanto para terça-feira. Tem bastante chuva vindo por aí na semana que vem. Isso acaba, de uma certa forma, se essa chuva for bem regular, né, Márcio? Acaba sendo muito boa também para poder ajudar ali na questão dos níveis dos reservatórios, porque logo a gente entra também nesse período mais seco.